Bem-vindos de volta ao programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. A cada pessoa que está assistindo, meu agradecimento e, obviamente, o reconhecimento aí pela importância de cada um. Muito obrigado a Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada uma das cidades que tem nos acompanhado, ao YouTube, em qualquer lugar. Nosso compromisso de estar trazendo aqui no Conexão Empresarial histórias que realmente façam a diferença. Eu estou aqui recebendo com muita alegria o Gustavo Greco, publicitário, designer, empresário do setor da comunicação, já com 17 anos de caminhada com a Greco. E uma das características e uma das etapas aí que eu estava escutando do Greco, e que parecem muito com uma realidade que a gente está vendo aqui agora em Belo Horizonte, com o Ronaldo. Ronaldo, jogador de futebol, começou a jogar no Cruzeiro, foi uma das principais estrelas do clube há 30 anos atrás, 25 anos, 30 anos atrás, quando ele estava começando a jogar. E certamente o Ronaldo está conseguindo concluir aí uma das jogadas mais lindas da vida dele e certamente da vida do futebol. Eu arrepio com isso, porque realmente é bonito pra caramba. O cara que começou a jogar no Cruzeiro aos 16, 17, 15, 18 anos, não sei exatamente a idade, começou a jogar no Cruzeiro, fez uma trajetória linda, reconhecida no Brasil e no mundo, passa o tempo e compra aquele clube onde ele começou a caminhada. Olha, o que eu estou falando é o seguinte, repara bem o tanto de jogador que fez histórias parecidas e que não chegam nem na possibilidade de comprar um time conforme o Ronaldo fez. Onde ele começou. Tudo bem, ele se tornou um dos maiores jogadores do mundo e tal. Assim como você se tornou um dos principais publicitários que a gente tem no Brasil, saindo daqui, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu estou falando dessa similaridade e de uma situação próxima ao que o Ronaldo está vivendo hoje, à medida que você, 20 anos depois, eu não sei ao certo qual o tempo, mas depois de iniciar na faculdade ali onde você se formou, onde você nem se formou, ia se formar, se torna um professor daquela mesma instituição. Então isso é muito bom. É óbvio que isso dá um sentimento para você de conquista da sua capacidade, do seu conhecimento muito grande. E essa cisma que você tinha aí de formar ou não, certamente foi jogada bem longe da sua realidade atual. Então, queria começar com esse novo bloco aqui, falando um pouco sobre essa questão de você ter conquistado esses espaços aí ao longo da sua trajetória, esse movimento aí de voltar, de passar da aula em um local que você começou os seus estudos. Como é que foi essa mensagem na sua trajetória profissional? Bom, esse dia eu lembro muito bem também, o tio Flávio, não sei se você conhece, que é uma figura bem legal aqui de Belo Horizonte, que me convidou para dar aula na PUC, no curso de pós-graduação da PUC, acho que isso deve ter uns 9 anos. Foi muito especial para mim esse convite e eu ter continuado com isso até hoje, né? E aí acho que passa também por acho que a minha história ela sempre tem esse ciclo do retorno, né? Se a gente parar para pensar, essa história da PUC que eu estudei e depois volto como professor da pós-graduação, a Bienal, né, que foi o primeiro grande prêmio que a gente teve projeto selecionado no ano 2000. Em 2019 eu volto como curador, que também foi um momento muito especial, a gente pode falar disso. A B-Design, que eu comecei como associado, fui diretor regional, diretor nacional e terminei no ano passado a minha gestão como presidente da maior associação de design do Brasil. Acho que isso fala de outra característica minha, que é investimento, assim, acho que isso não... Eu invisto, eu sou intenso, me entrego, quero participar, eu quero
eu me entrego muitas vezes até demais para as coisas que eu decido fazer, até por um fato de uma frase que eu outro dia falei numa entrevista, que agora eu estou usando porque eu gostei no final, que é: se você decidiu estar, esteja. Né? Eu que escolhi estar aqui com você hoje, podia ter falado, né? Sim. Então que eu esteja aqui presente. Acho que presença é uma coisa que tem faltado muito para as pessoas e é algo que eu me cobro muito também. A escolha é minha, né? Eu, ainda bem, hoje sou uma pessoa que posso fazer escolhas. Volto lá naquela história de novo, muita gente não tem escolha, né? Mas eu tenho esse privilégio. Então, a partir do momento que eu decido estar em algum lugar, eu me exijo estar. E eu acho que isso é consequência disso, né? Quando você começa a participar com profundidade e intensidade de um determinado lugar, você acaba sendo convidado para representar aquele espaço de uma outra maneira. Então, o convite da PUC foi muito isso. Depois veio o UniBH, que também eu tenho uma parceria muito especial com eles, não só como professor do curso de pós-graduação, mas eu tenho um curso na faculdade que eu assino com o meu nome, né? O curso de pós-graduação do Uni é por Gustavo Greco, que foi muito legal também. Tive a oportunidade de escolher professores, ementa, como que a gente ia trabalhar todos os processos dentro daquele 1 ano e meio de curso de especialização. E esse curso torna-se um produto da sua atividade profissional. Isso, também. É um negócio da Greco. Que eu comecei também a entender de alguns anos para cá que era possível ter essas atuações além do projeto em si, né? Então, acabei expandindo bastante essa minha área de atuação nesse sentido, e que depois, ano passado também um outro super convite, fui convidado para ser parte do conselho da universidade, né? Pensa, o design ocupando uma cadeira do Anima. Do Uni, okay, que é parte do Grupo Anima, para as discussões de estratégia, né? E aí fala muito... não sei se você vai falar disso, se eu estou te atropelando, não, mas dessa mudança do lugar da profissão, assim, acho que há 20 anos atrás, né, 22 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com design, a gente era muito ligado à forma das coisas, né, era como se a gente fosse chamado ali no final do processo para dar materialidade para aquilo. E é sabido cada vez mais que a maneira pela qual designers pensam problemas de grande complexidade, então falar design thinking, né, é um método inerente à profissão que tem essa capacidade de promover mudanças sociais, políticas, culturais, historicamente comprovadas. Então, hoje, muito mais do que, não muito mais, porque a forma para mim também é muito importante, mas além de dar forma aos discursos, né, é a estratégia e a elaboração desse discurso, é a maneira pela qual a gente pensa as coisas. O convite para um conselho de universidade é sobre isso. Eu não faço design ali, no sentido de... eu não faço projetos ali, né? É exatamente a maneira de pensar aquelas questões que são colocadas na mesa do conselho pelo viés do design. Então, isso mudou muito de uns tempos para cá. Eu falo que hoje, não só na construção, na materialização desses discursos de marca, nós hoje somos convidados para pensar, né, essas estratégias, a construir e elaborar esses discursos, porque, se a gente for resumir, marca é uma promessa que tem que ser cumprida, né? Então, o que a gente vem atuando cada vez mais é nesse sentido. E isso mudou bastante ao longo aí dessas 2 décadas, né, que eu trabalho com. Aos 47 anos, há 25 aí, você não era o empresário que é hoje. Não. Então, eu te pergunto, como empresário da comunicação, como uma pessoa que recebe dinheiro das empresas para cuidar delas, a minha pergunta é: o que você entende que de fato mudou 20 anos para trás, 20 anos para agora? O que você entende que mais mudou na forma de comunicar ou na sua atuação? O que você pensa diferente para entregar para o cliente de 20 anos para trás e nesse momento agora? Acho que isso que eu falei. Não cabe mais uma solução gráfica, ponto, né? A gente tem que ter um envolvimento e um entendimento o posicionamento é isso, né? O lugar que aquela marca ocupa no todo, né? Então, essa construção de narrativas, da estratégia, do tão falado propósito de marca, né? Hoje a gente só escuta falar disso, são palavras importantes. Isso é porque o consumidor mudou?
Eu não sei te explicar se o consumidor mudou, se a própria evolução da disciplina, né? Acho que é um entendimento maior da capacidade da profissão também. E principalmente, eu acho que se a gente para pensar, é muito claro, né? A gente divide ali o design, uma época do design clássico, que é exatamente a forma, né? Dar forma às coisas. A gente passa por uma época em que a investigação era exatamente nesse processo, nesse método, o design thinking, como que o design pensa, né? Até chegar hoje nesse design computacional aí, feito para bilhões de pessoas por meio de tecnologias né? Então eu acho que é uma evolução da profissão. Design thinking é uma coisa nova, né? Design thinking. Já tem um tempo que isso é... 5 a 15, 10 anos? Não sei, talvez isso. O que é design thinking? É exatamente isso, é o entendimento de como designers lidam com problemas de grande complexidade, ou com problemas de design, né? Uhum. É como se fosse uma maneira pela qual a gente, resumindo, né, se envolve no problema, elabora alternativas, escolhe o melhor caminho, prototipa aquilo e implementa. Fui bem sintético. Sim. Mas isso, essa forma, esse método, né, que a gente usa na maioria das vezes para resolver problemas de design, tem sido entendido como um processo ágil e inteligente de resolver questões, principalmente empresariais. Então, hoje é muito comum termos designers no board de grandes empresas, exatamente por isso, né? Uhum. Movimento também da profissão. No que diz respeito ao momento atual, o que eu te pergunto é, nesse momento que a gente vive agora, onde o volume de informação é muito grande, a gente não tinha outro momento em que as pessoas andavam com 4, 3 dispositivos ao mesmo tempo, na mão, no bolso, na frente, por aí vai. O que você entende que está mudando nessa construção da marca com o consumidor, tendo em vista essa evolução de técnicas, de entregas, de conquista, junto com o volume de informação que está cada dia maior? Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma realidade na forma de comunicação. Uhum. A gente tinha uma forma bem clara. Você tinha os veículos de comunicação, que representavam 50%, e você tinha o leitor, o telespectador, que representava 50%. Essa conta não existe mais. Você tem uma variação aí muito maior de quem emite a informação, de quem entrega a informação. Você tem os influenciadores, as empresas que passaram também a levar a informação diretamente para o seu público, hospitais, planos, empresas de imobiliária, todas elas constroem o seu conteúdo para conversar com os seus clientes, de uma maneira muito mais intensa do que no passado. Como é que você está enxergando essa evolução do trato entre o freguês e a empresa? Acho que no final da história é isso, né? É freguês total, e a empresa. Total. Eu acho que passa parte da profissão designer é você entender o mundo à sua volta, não é? Nós somos pessoas fazendo design para pessoas. Acho que isso é uma coisa também que a gente não pode esquecer nunca, né? Tem alguém ali no final, que na verdade hoje é no começo, participando daquele processo. A gente, também resumindo, a construção de marca, né? Branding. Não sei se você sabe, mas a palavra branding vem de uma palavra nórdica que é brander, que significa marcar a ferro. Isso já diz muito. E a própria evolução da marca, que começa... Eu nunca soube disso, eu estou passado. Que começa, o branding é marcar a ferro. Que começa como o início das construções de marca para marcar uma propriedade, historicamente evoluindo, né? Depois essa marca passa a ser um atestado de procedência, depois essa marca passa a falar de benefícios funcionais, depois ela fala de benefícios emocionais, começando a entender como que elas podem se relacionar mais com as pessoas. A construção de marcas comunidade, né, que é exatamente essa troca simbiótica, o que eu represento ao usar uma marca e em que essa marca me representa, até um momento mais contemporâneo de marcas plataforma, que são exatamente essa construção, não é mais aquilo que você falou, é a mensagem de A para B, né? Hoje o usuário é parte da construção daquela marca.
se a gente parar para pensar nas redes sociais que você usou como exemplo, são plataformas vazias que o conteúdo é feito pelos usuários, não é algo que é enviado, é algo produzido, né? Sim. Então, eu acho que ao entender essas mudanças do mundo, o grande papel da nossa profissão é exatamente isso, é entender essas mudanças do mundo e trazer isso para a relação que a gente estabelece entre marca e consumidor. No dia a dia. Estar atento a isso tudo, né? Estar atento ao que vem, ao que está por vir. Você foi falando aí, eu fui lembrando de coisas muito simples, da forma como era, por exemplo, a marcação de gado. Você estava começando lá atrás. É isso. E o branding, que é uma palavra tão sofisticada hoje, já estava vem lá. daí. Exatamente. Do marcar a ferro, isso. praticamente. Isso. Está claríssimo. Gustavo, nesse momento em que a gente está de muitas transformações aí, questionamentos de variedades de perfil, de não sei o que mais, eu sei que você também, obviamente, você atua diretamente nessa realidade. Então você é um cara que cuida de design da marca, da embalagem, mas você também vai lá na sede da empresa e cria toda a sinalização para o público geral. Isso. Ok? E aí eu vou te provocar dentro de um tema que está aí, que não tem como a gente correr. Em alguns programas, obviamente, eu vou colocando ele com mais ou menos intensidade, mas ele está aí. E ele não tem como correr. Por exemplo, nós estamos passando por uma provocação humana, social, uma transformação muito grande de perfil, de opção, de direcionamentos mesmo, ou de aceitações. Então, agora, dias atrás, eu estava vendo um programa, que era um programa do Roberto Dávila, na Globo News. Roberto Dávila, para quem não sabe, é um dos jornalistas mais consagrados, aí, mais antigos que a gente tem no Brasil. A Globo News é noticioso, o tempo inteiro, notícia, informação. Um programa do Roberto Dávila com um entrevistado. E aí, não sei se você viu ou não, tem alguns dias, meados de agosto, por exemplo, 10 dias atrás, 15 dias atrás, a entrevista era com a importância do que eu vou falar. A entrevista era com o presidente da KPMG. KPMG, para quem não sabe, é uma das 4 maiores consultorias de empresas do planeta. Então, é uma empresa que está direcionando as outras empresas pelo mundo afora, com os conselhos, com os direcionamentos e o que mais for. Você chegou a ver isso? Não. A CEO da KPMG no Brasil hoje é uma trans, é um homem que agora é uma mulher chamada Daniele, que até os 30 anos de idade viveu como homem, como o que ela nasceu, e a partir dos 30 anos ela tomou a decisão de se tornar Daniele. E hoje a Daniele é casada com uma outra mulher, então ela tem essa situação aí a se resolver, apresentar, esconder, guardar, ela tem que fazer alguma coisa. E aí ela apresentou a situação dela para a empresa e a empresa deu espaço para ela se tornar o que ela queria, o que ela pensava. Estou falando isso porque isso está vinculado a qualquer tipo de comunicação, de perspectiva de espaço, de respeito ao que está aí, independente de gostar ou não, de aceitar ou não, de achar que aquilo é igual ou não, é respeito. Então, dentro dessa ótica, onde a gente tem uma presidente em um país como o Brasil, uma CEO de uma instituição como a KPMG, está ali, na ponta, na vitrine, se posicionando. Como é que você enxerga essa nova realidade? Bom. Eu não vou falar do nada, não. Eu estava outro dia, eu entrei por acaso no McDonald's, agora, há 20 dias atrás, eu entrei para comprar um sanduíche lá, 00:30, 1h da manhã. Na hora que eu entrei, eu vi uma mesa, e essa mesa era uma mesa tão diversa, tão diferente do regular, da blusa, da camisa, igualzinha, que eu falei, que é isso? Isso é a variação que a gente tem hoje
na sociedade. Na verdade, diversidade, inclusão, abrir as oportunidades, a gente falou de oportunidade no início, isso é mandatório atualmente, não é? Sim. Falando sobre o que você falou, que isso existe o tempo inteiro, no mundo inteiro, desde o início da história da humanidade. Sim. O que está acontecendo agora, que eu acho que é fundamental, e nós como empresários, e principalmente como pessoas que cuidam de marcas, é fazer com que, e aí vou citar a Djamila Ribeiro, que eu estudei um pouco numa época que eu tive que tratar com questões de... Eu estava compondo um júri de um prêmio nacional e a gente foi questionado pelo fato da gente não ter pessoas pretas sentadas na presidência desse júri. Excelente questionamento. E sempre a gente ficava naquele lugar, tão falado lugar de fala, né? E a Djamila Ribeiro fala que a gente não pode confundir lugar de fala com representatividade. A gente pode não representar muito dessas causas, mas é fundamental que, enquanto seres humanos ocupando um lugar em sociedade, a gente dê pauta para essas falas, a gente discuta essas questões, e enquanto pessoas que ocupam lugares de decisão, de poder, de influência sobre outras pessoas, que a gente coloque essas discussões na mesa, igual você está falando agora. É fundamental que a gente entenda que as pessoas são todas iguais e que merecem... São todas iguais e todas diferentes. Iguais no sentido de direitos, que eu estou dizendo, né? A gente tem uma Constituição que preza por isso, e sou uma pessoa que prezo pela Constituição, então assim, e pela democracia. Então, e aí volto lá na história da minha avó, né? Minha avó, há muito tempo, lutou por isso, né? Por direitos isso humanos e igualdade. Foi ótimo esse gancho. Então, eu acho que é fundamental que as marcas falem sobre isso, é fundamental que as marcas se posicionem sobre isso, e principalmente, marcas são promessas que devem ser cumpridas. Lembra que eu falei isso há alguns minutos atrás? É fundamental que isso não seja vitrine, que isso não seja simplesmente, porque não adianta nada eu falar da questão de racismo no Brasil aqui na entrevista e a minha equipe ser 100% feita de pessoas brancas privilegiadas, né? Se eu estou tratando de diversidade... Mas o que também não é uma obrigatoriedade, nem pode ser. Olha, eu acho que é uma obrigatoriedade. Você acredita que tem que ser uma imposição? Porque não é imposição, é o nosso Brasil. A gente acostumou, enquanto pessoas brancas privilegiadas, a entrar numa festa que só tem pessoas brancas e achar isso normal. Isso não é normal. O nosso Brasil é feito principalmente de pessoas pretas. Então tem alguma coisa estranha. Concorda comigo? Na hora que a gente entra num lugar que só tem branco, tem alguma coisa estranha. Então deixa eu só te falar como que eu estou agindo em relação a isso dentro da Greco, né? A gente tem pessoas lá hoje que discutem isso com mais propriedade e aí representatividade, não só com essa intenção social de fazer alguma mudança. E eu tenho entendido cada vez mais que é tudo uma questão histórica e estrutural. Essas pessoas não têm acesso ao cargo de uma presidência, por exemplo, de júri, né, que eu citei aqui, porque ela não teve lá atrás uma série de pontos fundamentais para que ela tivesse a mesma formação, a mesma possibilidade de ter estudado em uma universidade, feito uma pós-graduação, viajado como eu viajei. Então, não é porque ela não merece ou é pior, é porque estruturalmente aquilo não foi permitido para essa pessoa. Então, eu acho que a discussão agora, que é mandatória, para mim se fala é obrigado, para mim é mandatória a discussão. É mandatória a análise dessas equipes, é mandatória a análise das oportunidades que são dadas dentro da sua empresa, porque o nosso mundo é outro e ainda bem que essas pessoas estão ganhando espaço e voz, né? Porque... eu vou só citar uma situação rápida para a gente ir voltando aqui para o nosso 2022 e ter a sua observação sobre 23. Ao longo de muito tempo, eu frequentava uma boate que você também deve ter frequentado, você certamente já frequentou durante várias noites e tempos também, que foi a L'Apogée. A L'Apogée foi uma boate que teve aqui em Belo Horizonte há cerca de 25, 30 anos atrás, e era um clube fechado na Savassi, uma delícia de boate, uma das boates mais bacanas que tinha no país. E ao longo do tempo que eu frequentei ela, que deve ter sido uns 15 anos seguidos, ou 10, 12, dos meus 12 anos de idade até meus 25, que foi o tempo que ela funcionou quente, eu ficava vendo ali
meu caro Gustavo, ao longo de todo o tempo, eu sonhava em ver um preto, um negro, ali dentro daquele ambiente. Não existia, como eu acho que até hoje não existe naquele ambiente. Uhum. Isso é muito estranho. Eu ficava me perguntando, mas peraí, se o povo fala que esse país é um país de preto, que é um país que tem a maior Se o povo parte... fala, não. Se é, cadê esse povo que eu não estou vendo? Por isso. É óbvio que essa situação social aí, de opressão, de não ter acesso, faz com que socialmente essas pessoas fiquem mais retraídas. Mas eu nunca tive nenhum tipo de problema sobre isso, nunca enxerguei o preto, o gay, ou o homem, qualquer ser humano, para mim ele é absolutamente idêntico. Eles são diferentes nas práticas, nas escolhas, mas como seres humanos, como cidadãos, eles são 100% E deveriam iguais. ter os mesmos direitos e acesso às mesmas coisas. Então eu acho que isso é uma provocação que de fato a gente tem que ir fazendo o tempo inteiro para que todas essas divergências vão irem assentando ao longo do tempo. E o nosso papel, enquanto pessoas que ocupam lugares de privilégio, é exatamente tentar rever. E é o que eu falo, não quero me mudar daqui, quero mudar o aqui. O meu aqui, às vezes, é pequeno, né? O que eu tenho acesso e gestão sobre. Mas que eu acredito que se cada um mudar o seu pequeno, o todo muda rapidamente. Né? Então... Não tem dúvida. Gustavo, 2022 representa um tempo aí específico. A gente está saindo de 2 anos de pandemia, com uma série de restrições, uma série de mudanças no dia a dia das empresas, dos negócios, das pessoas, do consumo, de maneira geral. Agora, nesse ano de 2022, depois de 2, 3, 4 vacinas, a impressão é que as coisas estejam se regularizando. Dentro dessa ótica, como é que você enxerga esse próximo tempo aí da comunicação, do design, dessa identificação da marca com o consumidor perante a tantas mudanças que a gente está falando aí, seja na questão tecnológica, seja na questão cultural, social? Como é que você está enxergando os próximos tempos aí imediatos na sua atuação profissional e na necessidade das empresas? Mudanças inesperadas, né? Que eu falo que nem o melhor planejamento estratégico do mundo previu uma pandemia, né, da proporção que... Ou seja, se dispor a possíveis mudanças que a gente não esteja enxergando. Exatamente. Acho que mudanças que... Por isso que eu sempre falava assim, as pessoas falavam de voltar muito, né? Quando voltar, a gente não volta, né? Não tem essa... Não existe um movimento de volta, é sempre para frente. Sim. Então é entender que muitas dessas mudanças vieram para ficar, relação com o trabalho completamente diferente, a relação com a casa completamente diferente, né? As relações time-empresa também completamente diferentes. Então a gente tem 2 caminhos, ou é ficar se lamentando, mas era muito melhor isso, era muito melhor aquilo, ou entender que essas mudanças também são parte desse processo da humanidade e saber lidar com elas e entendê-las, né? Assim, outro dia eu estava reclamando do WhatsApp, que realmente poxa, mas a pessoa me manda um pedido, gente, é isso aí, não tem... Acabou, o WhatsApp virou... É isso aí. E é saber lidar com isso e colocar isso a nosso favor, obviamente estabelecendo seus limites dentro daquilo, né? Até onde você consegue ir, mas acho que essas mudanças foram elas muito importantes. Acho que inclusive foi um período em que a gente teve um número de ações sociais, para pensar, voltando aí até um pouco no assunto anterior, o número de ações sociais foi gigantesco durante a pandemia. Eu falo que foi preciso a gente ir para casa para enxergar a rua, né? Que sempre esteve ali, com os mesmos problemas, as mesmas questões. Então, assim, acho que essa possibilidade também de vozes caladas há muito tempo ganharem força nesse momento de pandemia também foi uma coisa muito legal. Mas, pensando para frente, né, como você me disse, eu acho que a gente tem uma série de movimentos muito saudáveis que ficam... saudável é uma palavra contraditória para falar sobre pandemia, mas movimentos muito interessantes e
prósperos e que trazem novos desafios, principalmente na gestão de equipe. Eu vou falar, para mim hoje, principalmente é essa relação do ambiente de trabalho com o ambiente digital e a maneira pela qual essa nova geração lida com o trabalho, né? Assim, se a gente falou lá no início que nós somos de uma geração que parecia que aos 18 anos a gente tinha que escolher o que a gente faria para a vida inteira, era mais ou menos isso, não era? Uhum. Essa nova geração entende o mundo de uma maneira completamente fluida e diferente. Assim, eles podem ter especialidades diversas, com uma habilidade de mudar de assunto muito maior do que a nossa, né? Então, se eu comecei essa entrevista falando que eu tenho que manter a criança em mim viva, eu tenho que saber aprender com essas pessoas a também lidar com a minha vida dessa maneira. Sim. Gustavo, nessa trajetória sua, rica de várias passagens, de muita criatividade, de trabalho, de reconhecimento de prêmios, de pessoas, eu queria te falar duas coisas antes da gente encerrar. Tem uma hora que a gente está falando aqui sobre diversas coisas. Eu queria encerrar falando, mais do que falando, fazendo um agradecimento em nome da Viver Brasil, do Conexão Empresarial, mas sobretudo da Viver Brasil. Quando a gente foi te encontrar, quando a gente foi conversar com você para que você fizesse um novo desenho de layout da Viver Brasil, a gente foi lá e te colocou, você rapidamente falou, vamos em frente, e captou a mensagem. Você fez algumas coisas lá que foram de impacto. Por exemplo, no que diz respeito a uma revista, você teve coragem e foi ousado no seguinte sentido. Até aquele momento, os títulos das revistas sempre ficavam na parte superior. A marca, né? Da marca. A marca, o logotipo da empresa, da revista, ficava na parte superior da revista. Igual todas pelo mundo afora. E você resolveu colocar a marca da revista Viver Brasil na parte de baixo, na parte inferior. Uhum. E ali eu acho que você já estava vendo uma nova realidade, porque por que as empresas deixavam a marca para cima? Principalmente pelo posicionamento de banca. E você ali já estava vendo que a banca já não tinha o efeito... Esse papel tão... E não tem, de fato. A banca, de fato, deixou de ser uma parte importante, até porque a gente não tem mais essa mesma demanda de publicações impressas. Você fez a mudança para a parte inferior a partir de janeiro de 2017, se não me engano. A partir daquele tempo, nos 3 anos seguintes, em 2017, 2018, 2019, a revista Viver Brasil foi eleita a melhor revista do mercado em Minas Gerais nesses 3 anos. De 3 foi 2, muito por conta dessas movimentações. Não só pelo design, claro que não, foram as mexidas que a gente fez, mas teve no design, exatamente. Teve no design partes fundamentais. E aquilo que eu falei, às vezes o projeto gráfico da revista traz à tona discussões que não são de design. Sim. Né? E que isso tudo junto forma um produto premiável igual. Então, na verdade, é um agradecimento e um reconhecimento do trabalho que você faz e realiza há tanto tempo. Para a gente também foi muito legal esse momento. Futuro, como é que você está enxergando? Se você fosse deixar uma mensagem aí para quem está fazendo publicidade, para quem está se iniciando nesse processo da comunicação, para quem está assistindo aqui o Conexão Empresarial como empresa, como é que você finaliza dando um recado sobre a importância da marca e a importância da profissão que busca aperfeiçoar o desejo de uma empresa, que busca apresentar, a partir de uma imagem, o que uma empresa representa? Acho que nunca foi tão importante para as marcas deixarem claro para o mundo exatamente o encontro dessas crenças, valores e habilidades, né? E é o design que tem essa capacidade de construir e deixar isso perceptível pelos sentidos humanos. Então, acho que a profissão nunca esteve tão em alta, se é que a gente pode dizer isso. E para aquele que está começando agora, o que eu queria dizer é que a gente, muitas vezes, coloca limites abaixo do que a vida nos reserva. Assim, a gente sempre fala, isso não é para mim, isso não é possível. A gente sonha abaixo do que pode ser sonhado. Então,
É com isso que eu encerro. Para quem está começando, mira Mira em e vai. fazer esse curso de extensão na PUC ou na UniBH com o Dr. Gustavo Greco, você vai sair muito mais rico para enfrentar essa profissão e esses caminhos. Caro Gustavo Greco, muito obrigado pela presença aqui no programa Conexão Empresarial do canal Viver Brasil. Parabéns por toda a trajetória que você percorreu na sua atividade profissional. Você é uma referência absoluta do design, da publicidade no Brasil. Em Minas Gerais nem se fala. Obrigado por ter vindo aqui no Conexão Empresarial. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que tenha sido um bom papo. Valeu.